Hello class, welcome back! Sejam bem-vindos de volta, Teacher Lilian, para mais uma aula de inglês. Estão prontos? Vamos lá! Então, na aula de hoje, vamos comparar o Present Perfect Tense com o Simple Past. Ambos tratam de passado, então quando é que eu vou usar cada um deles? É isso que eu vou mostrar para vocês hoje. Here we go! Então, queridos, na última aula, nós vimos o que é o Present Perfect Tense. Vimos a estrutura, que é o verbo have no presente, mais um outro verbo da ação em si, que vai estar no particípio passado, ou past participle. E vimos os usos do Present Perfect Tense. Vimos também o just, o already, o yet. Enfim, vocês já viram que o Present Perfect nós usamos, querendo ou não, para falar de uma ação do passado, que começa no passado. Então, inevitavelmente, vai gerar uma certa dúvida de teacher, quando é que eu uso o Present Perfect e quando é que eu uso o Simple Past? Então, para evitar essas dúvidas, vamos relembrar. Primeiramente, o Present Perfect Tense. Nós usamos quando esse tempo verbal? Quando nós vamos tratar de uma ação que começa no passado e continua no presente, ou seja, que ela ainda não acabou. Quando nós vamos dar uma nova informação, anunciar alguma coisa que aconteceu recentemente, mas que nós não sabemos exatamente quando, nós só sabemos que foi em um tempo indeterminado e que foi recente, só isso. E também para expressar experiências pessoais nas quais não há um tempo definido. Então, ação que começa no passado e continua, que não terminou ainda no presente. Para dar informação, anunciar algo que aconteceu recentemente. E para expressar experiência pessoal que não tem um tempo determinado. Essas são as três situações em que eu uso Present Perfect Tense. E teacher, e quando é que eu uso o Simple Past? O Simple Past é simples mesmo. Eu uso ele quando eu vou falar de uma ação que começa e que termina no próprio passado, ou seja, ela aconteceu por inteira, ou seja, ela não é uma ação em aberto, ela começou e acabou. E para listar uma série de coisas que aconteceram no passado. Então, eu corri, eu dancei, eu brinquei, eu fui feliz. São várias coisas, várias ações que aconteceram no passado. Quando eu vou traduzir para o Simple Past. Então, é o seguinte. Para não criar dúvidas, eu não vou usar o Present Perfect Tense em ações que não têm conexão com o presente, ou seja, por coisas que aconteceram há muito tempo atrás, ou coisas que começam no passado e terminam no passado. Simples assim. Para usar o Present Perfect Tense, a ação tem que estar em aberto. Como assim, teacher? Ela começou no passado e ela não finalizou. Então, se for uma coisa que aconteceu há muito tempo atrás, ou que começou no passado e terminou no passado, eu vou usar o Simple Past. For example, por exemplo, the Chinese invented printing. Os chineses inventaram a impressora ou a impressão. Eu disse o tempo? Não, né? Não disse. Entretanto, eu sei que isso aconteceu há muito tempo. Eles inventaram e acabou. Não é uma ação que começa e que continua existindo. Vocês estão entendendo? Another example. How many plays did Shakespeare write? Quantas peças o Shakespeare escreveu? Ok, Shakespeare tá vivo ainda, gente? Para começo de conversa, Shakespeare não tá vivo. Ele escreveu há muito tempo atrás.
Então, eu estou perguntando sobre algo que aconteceu há muito tempo atrás. Então, se aconteceu há muito tempo atrás, é uma ação que começa e que acaba no passado. Então, eu fiz uma tabelinha aqui para ficar bem mais fácil comparar e compreender a diferença entre o present perfect e o simple past, que é o presente perfeito e o passado simples. Lembrando que o presente perfeito, ele só é presente perfeito porque é uma ação que começa no passado, mas que ela continua acontecendo no presente. Ela não terminou ainda, ou seja, não tem um tempo determinado para ela. O simple past, por mais que eu não diga o tempo, fica subentendido que foi algo que aconteceu e acabou. Exatamente. Então, mesmo que não tenha indicativos de tempo, mas prestem atenção se foi algo que aconteceu e já acabou no passado. Se foi algo que começou e acabou no passado, é simple past. Não tenham dúvida em relação a isso. Então, vamos lá. Present perfect vai trabalhar ações sem um período determinado. Simple past são ações que têm um período determinado no passado. No present perfect, nós não vamos usar expressões de tempo definido. As expressões que nós vamos usar são for, since, ever, never, just, lately, recently, already, yet e algumas outras. Repeat with me, class. Vamos repetir juntos, ok? For, since, ever, never, just, lately, recently, already, yet. Então, essas são expressões que geralmente acompanham as frases que utilizamos present perfect. Expressões de tempo definido nós usamos para o simple past. Em frases com o simple past, podem aparecer expressões com tempo definido, como yesterday, last week, last summer. São expressões que deixam claro quando começou ou quando acabou. Pronto. So, let's repeat. Yesterday, yesterday. Last week, last summer. Então, ontem, semana passada, no verão passado e assim por diante. Ele vai estabelecer quando aconteceu a ação, quando ela começa e quando ela termina. Professor, em todas as frases do simple past, eu vou ter expressões de tempo definido? Não necessariamente. Quando se tratar, por exemplo, de coisas que começam no passado e que já fazem muito tempo que acabaram. Então, tipo, invenção da roda, construção do Cristo Redentor. São coisas que aconteceram no passado e que já acabaram há muito tempo. Geralmente, essas ações que não têm o tempo definido ou tempo estabelecido, geralmente são coisas do senso comum, ou que espera-se que vocês saibam que aconteceu e acabou no passado. Ok? Então, aqui algumas frases com exemplos do uso do present perfect e do simple past. Vamos começar com o do present perfect, ok? I have been to France 3 times. I have been to France 3 times. Aqui eu estou descrevendo uma experiência pessoal sem tempo definido. Que fui eu, tá? I sou o sujeito. Aí eu uso o verbo to have no presente. O verbo to be no particípio passado. Então, I have been. Eu estive to France 3 times. Eu estive na França 3 vezes. Eu disse quando eu estive? Não, né? Disse alguma coisa que estabelecesse o tempo? Não, né? Só disse a quantidade de vezes que eu estive lá. Nesse caso, eu não tenho um tempo definido em que eu estive na França.
E eu estou descrevendo uma ação pessoal, uma experiência pessoal. Se é uma experiência pessoal sem um tempo definido, então eu vou usar o present perfect. Agora, por exemplo, when did you go there last? Quando foi a última vez que você esteve lá? I went there last summer. I went there last summer. Eu estive lá no verão passado. Então, eu disse exatamente quando eu estive lá. Eu estou tratando de uma experiência pessoal? Tô sim. Mas eu disse quando eu estive lá. E se tem um tempo determinado, então eu uso o simple past. Sem tempo determinado, present perfect. Com tempo determinado no passado, simple past. Vamos lá. My parents have been to India. Aqui são experiências pessoais dos meus pais. Por exemplo, my parents, meus pais, have been, o verbo to have, com um outro verbo, que é o verbo to be, no particípio passado, e o restante da frase. Então, my parents have been to India. Meus pais estiveram na Índia. Eu disse quando? Não, né? Se não tem tempo determinado, eu uso present perfect. Olha um exemplo aqui com simple past. In fact, they went there twice last year. Na verdade, ou de fato, eles estiveram lá 2 vezes no ano passado. Eu disse quando eles estiveram lá? Disse, né? Quando foi? Ano passado. Então, eu estabeleci o tempo. Não estabeleci? Se eu estabeleci o tempo, eu uso simple past. Lembrando que eu vou ter verbos regulares e irregulares. Então, atenção na hora de utilizar o past participle, ou seja, o particípio passado. Observem se vocês não estão usando o simple past no lugar do present perfect. Observem direitinho a listinha quando o verbo for irregular. Cuidado, atenção, attention please. I've seen that man before. Eu vi aquele homem antes. Eu disse quando foi que eu vi? Não, né? Eu só sei que eu vi. Então, eu não tenho um tempo determinado. Se eu não tenho um tempo determinado, eu uso present perfect. Outra coisa, atenção. Aqui eu usei uma forma contraída do verbo to have. I've. Que seria a mesma coisa de dizer I have. I have. I have seen. I've seen. Seen é o particípio passado do verbo see, o verbo ver. Então, eu vi aquele homem antes. I've seen that man before. Exemplo com o simple past. Really? When did you see him? Really? Sério? When did you see him? Quando você viu ele? Quando eu boto quando eu boto when, de cara eu estou pedindo um tempo exato. Se eu estou pedindo um tempo exato, eu estou pedindo exatidão, então eu uso o simple past. Eu estou perguntando o quando. Se eu usar o when, se eu perguntar o quando, necessariamente eu vou usar o simple past. Se eu não usar o quando, aí sim, que eu não estiver perguntando o tempo exato, eu vou usar o present perfect. Vamos para outro exemplo. Have you ever listened to classical music before? Eu estou perguntando sobre uma experiência pessoal de vocês. Have you ever listened to classical music before? Vocês já ouviram música clássica antes? Então, aqui eu estou perguntando sobre uma experiência pessoal de vocês. Se é uma experiência pessoal sem tempo determinado, eu vou usar o present perfect. Atenção, eu usei o ever. Se eu usei o ever,
não tem erro. O ever é uma expressão de tempo indefinido. E se é uma expressão de tempo indefinido, é um outro indicador para o uso de present perfect. Um outro detalhe para o uso do simple past aqui. Where did you hear it? Onde você ouviu? Quando eu uso when ou where, eu estou pedindo exatidão. E se eu estou pedindo exatidão para algo, então eu estou determinando algo no passado. Se eu estou determinando algo no passado, eu vou usar o simple past. E um último exemplo. My sister is a writer. She has written many books. Minha irmã é uma escritora. My sister is a writer. She has written many books. Primeira coisa, eu disse quando ela escreveu os livros? Não, né? Então, de cara, é uma ação sem período determinado. Segunda coisa, minha irmã está morta ou está viva? Espera-se que ela esteja viva. Quando eu digo que ela é uma escritora, parte do princípio que ela está em ação, ela está ativa. Outra coisa. She has written many books. Eu digo que ela escreveu ou ela tem escrito muitos livros. Então, é algo que ela começou a escrever no passado e que ela continua escrevendo. Em algum momento, se ela decidir parar, ela vai parar. Ou se ela morrer, ela também vai parar de escrever. Mas, enquanto ela estiver viva, enquanto a ação estiver acontecendo, que ela começa no passado e continua no presente, eu vou usar o present perfect. She has written many books. Ela tem escrito ou ela escreveu muitos livros. Agora, por exemplo, quando eu digo Shakespeare wrote many plays. Shakespeare wrote many plays. Shakespeare escreveu muitas peças. Primeiro, Shakespeare nem está vivo mais. Shakespeare é um dramaturgo e escreveu muitas peças e muitos romances e muitas coisas num passado muito distante. Então, quando é um passado distante, nós utilizamos o simple past. Estamos entendidos, class? Posso ficar tranquilo que vocês vão lembrar de quando é que eu uso present perfect e quando é que eu uso o simple past? Então, vamos lá. Vamos fazer um testinho para ver se vocês entenderam. Como sempre. Então, vamos julgar essas sentenças abaixo para dizer se elas estão certas ou erradas. Se elas estiverem erradas, a gente corrige o que está errado, beleza? Joinha. Vocês vão me dizer, ou vocês vão ter que pensar aí, por que elas estão erradas, ok? How many plays has Shakespeare written? Opa! Vamos lá. How many plays has Shakespeare written? Quantas peças Shakespeare escreveu? Shakespeare, eu acabei de dizer, tá vivo ou tá morto, gente? É uma figura conhecida. Se Shakespeare é um escritor, um dramaturgo conhecido e ele não vive mais, significa que ele escreveu tudo no passado e acabou no passado. Então, se ele escreveu tudo no passado, então eu uso o simple past. Essa frase, ela tá no simple past? Não, né? Essa frase está no present perfect. Então, essa frase está certa ou está errada? Está errada. Então, como é que ficaria para corrigir? Eu colocaria How many plays did Shakespeare write? Essa seria a forma correta. Que aí eu usaria o simple past. Então, a letra A está errada. Agora, vamos lá. Have you read any of Shakespeare plays? Você leu alguma das peças do Shakespeare? Qualquer uma das peças do Shakespeare? Eu estou perguntando uma experiência pessoal, não estou? Está relacionada com você e não com Shakespeare necessariamente. Então, se é você, é sua experiência pessoal. Eu estabeleci algum tempo definido para sua experiência? Não, né? Se eu não estabeleci um tempo definido, então, e você que é o sujeito, então, have you read any of Shakespeare plays? Eu uso present perfect. Então, significa dizer que essa frase está
reta. Vamos lá. Letra C. Aristotle has been a Greek philosopher. Aristóteles foi ou tem sido um filósofo grego. Gente, foi ou tem sido. Aristóteles está vivo, gente. Só para garantir assim. Eu não tô falando do vizinho de você se chamar Aristóteles, não. Eu tô falando do filósofo grego, tá, gente? Aquele filósofo grego que a gente vê nas aulas de filosofia. Exatamente esses, tá? Então, ele tá vivo. Ele morreu há um tempão, né? Grécia Antiga. Então, se ele não está vivo, ele não é mais. Ele não tem sido. A ação não continua no presente. Então, se a ação não continua no presente, eu não vou poder usar o present perfect. Eu vou usar o simple past. Então, vai ficar Aristotle was a Greek philosopher. Significa dizer que a letra C também está errada. Vamos lá. Letra D. Wow, I've cut my finger. It's bleeding. Quando eu digo aqui, wow, I've cut my finger. I've cut. I have cut. Lembrem-se, tá? Contraído. I have cut my finger. It's bleeding. Oh, eu cortei meu dedo, tá sangrando. Eu cortei em algum momento num passado recente. Eu cortei recentemente ou em algum momento do passado. A ação continua no presente, gente? Continua, né? Eu acabei de dizer que tá sangrando. Se tá sangrando, então continua no presente. A ação tá certa ou tá errada? Essa frase tá certa ou tá errada, gente? Tá certa, porque é uma ação que começa no passado e que continua no presente. E se ela continua no presente, então eu uso present perfect. Vamos ver aqui, continuando. My grandparents have got married in London. Meus avós se casaram em Londres. Ok. Gente, é uma ação que começa no passado e termina no passado, ou é uma ação que ou começa no passado e termina no presente? Foi algo que aconteceu num passado distante. My parents have got married in London. Eles se casaram em Londres já faz um tempão. Se já faz um tempão, então não posso usar o present perfect. Eu teria que usar o simple past. My parents got married in London. É isso aí. Então, a letra E está errada. Letra F. Where? Where have you been born? De cara, eu usei o where ou when, gente. É simple past. Então, eu não vou nem mexer. Se é where ou when, a frase tem que usar o simple past. Ela tá usando o simple past? Tá não, né? Tá usando have, o sujeito e um verbo, o verbo to be, no participle. Então, de cara, eu sei que essa frase está errada. Para corrigir, ficaria where were you born? Que eu usaria o verbo to be na frente do sujeito, utilizando ele no simple past. Então, where were you born? Onde é que você nasceu? Letra G. Mary isn't at home. She's gone shopping. Mary não tá em casa. Ok. She's gone shopping. Teacher, she's gone. Esse apóstrofo S não é do verbo to be, gente. Não é is. É she has gone shopping. Então, se é she has gone shopping, então eu estou usando o present perfect. Essa frase está certa ou está errada, turma? Eu posso dizer que está certa? Por que ela está certa? Primeiro, ela saiu para fazer compras, ou ela saiu para ir ao shopping.
Se ela saiu para fazer compras, então foi algo que começou no passado. Ela já voltou? Não, né? Se ela não voltou, ela continua fazendo compras. Então a ação continua no presente. Uma ação que começa no passado e continua no presente, eu uso Simple Past ou Present Perfect. Present Perfect, né? Então a frase está correta. Letra H. I've bought a new car. Do you want to see it? Olha só, eu comprei um carro novo. Você quer ver? I've bought a new car. Eu disse quando foi que eu comprei o carro? Não, né? Se eu não disse quando eu comprei, eu só disse que eu comprei, então, primeiro, é uma ação recente, que aconteceu recentemente, num tempo indeterminado. Se o tempo está indeterminado e foi algo que já aconteceu, que é recente, então eu uso present perfect. A frase está correta. Olha só, letra I. I've bought a new car last week. Eu comprei um carro novo semana passada. Eu disse quando eu comprei? Disse, né? O tempo está determinado? Tá, não tá? Tá certa essa frase, gente? Eu uso present perfect nessa frase? Não, né? Essa frase está errada. Por quê? Porque eu disse que eu comprei na semana passada. Se eu comprei na semana passada, o tempo está definido. Se o tempo está definido, eu uso simple past. Então, assim, gente, muita atenção, revisem os conteúdos, façam as atividades e see you next class. Bye, bye!